Olá pessoal, boa noite. Professor Marlon aqui com vocês mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta videoaula. Bom pessoal, então na semana passada nós falávamos sobre um plano de negócios, né? E hoje nós iremos então dar sequência à nossa aula da semana passada, falando um pouquinho aí sobre o plano de marketing, plano operacional e também o plano financeiro, tá? Esses três planos, eles fazem parte do plano de negócios. Então, nós iremos comentar um pouquinho sobre cada um deles, né, as orientações mais básicas aí, para que vocês possam também ter condições depois de aprofundar os estudos de vocês. Tá joia? Bom, falando então diretamente sobre o plano de marketing, o plano de marketing, pessoal, ele irá, na verdade, descrever todos os produtos ou serviços que a empresa oferece de forma minuciosa, tá? Ou seja, nos seus mínimos detalhes. Então, o empreendedor que está compondo o seu plano de marketing, ele deve descrever os seus produtos ou serviços em detalhes. Descrever tudo realmente. Então, nessa descrição aí, passando uma ideia para vocês, o empreendedor ou a pessoa que está desenvolvendo esse plano de negócios, ele deve expor características dos seus produtos ou serviços, como por exemplo, cores dos produtos, tamanhos, a qualidade, destacar também aí sabores dos produtos, rótulos, marcas, né, mais especificamente a serviços e tudo mais aí que se aplicar ao seu produto. Tá? E além disso ainda, esse empreendedor ele deve apresentar qual é que será a estratégia de venda desses produtos e como ele planeja fazer com que esses produtos cheguem até o mercado. Ok? Então, para que seja contemplado isso no seu plano de negócios e mais especificamente dentro do plano de marketing, existem alguns questionamentos básicos que devem ser feitos com relação aos produtos e serviços e com relação à empresa também, para que se contemple isso no seu plano. Ok? Então, eu vou passar aqui para vocês alguns exemplos de questionamentos que o empreendedor ele pode se fazer, tá? Então, o primeiro deles: o que é o meu produto ou serviço e como eu posso descrever esse meu produto e serviço? Isso é um questionamento que o empreendedor precisa fazer dentro do seu plano de marketing. É extremamente importante, tá, colocar para o seu consumidor o que é o seu produto e o seu serviço e como descrever ele da forma que ele se coloque mais atraente para o seu consumidor. Ok? Deve-se perguntar também se o preço desse produto ou serviço está adequado ao mercado em que se pretende trabalhar. Outro questionamento com relação à concorrência. Será que o produto ou serviço que eu, empreendedor, pretendo oferecer, ele irá se destacar do meu concorrente? Ou será que ele será um produto similar, igual ao que já existe no mercado? E aí a gente entra na questão do diferencial competitivo, que é extremamente importante também para o sucesso de um empreendimento, tá? Ser diferente da concorrência, fazer diferente da concorrência, ok? Outro questionamento aí que a gente pode levantar seria o de setorização, tá? Então, qual setor a minha empresa se enquadra, tá certo? Qual é o meu plano de distribuição? Então, o setor de comércio, setor de prestação de serviço, setor de produção, enfim, qual é o setor que a minha empresa ou meu produto ou serviço ela irá se enquadrar e de que forma é que eu vou fazer com que esse serviço chegue até o mercado, tá? Outro questionamento, por exemplo, qual é o comportamento de compra do meu cliente? Estudar o mercado e saber de que forma o cliente se comporta no momento de comprar, né, ou de adquirir um produto ou serviço. Outro questionamento que deve ser levado em conta também: como o meu produto chegará até eles? De que forma eu irei distribuir o meu produto?
uma loja física, onde o cliente vem até mim para adquirir o produto, né, ou utilizar os serviços, ou, por exemplo, uma loja virtual, onde o cliente pode comprar da comodidade de sua casa e receber o seu produto no seu endereço, ok? O mais importante dentre todos esses questionamentos levantados, pessoal, é saber responder, ou melhor, saber colocar para o cliente como ele irá ficar sabendo da existência do seu produto, ou seja, como fazer o cliente saber que o seu produto existe, né? O seu produto ou o seu serviço. Então, de nada adianta eu ter um produto ou serviço excelente, uma empresa redondinha, funcionando perfeitamente, se o consumidor ou o mercado não souber que eu estou, enquanto empresa, oferecendo determinado produto ou serviço. Tá ok? Então, em suma aí, um bom plano de negócio, né, ou melhor, um bom plano de marketing, ele já dará para você, empreendedor, um panorama de como serão as vendas e de como se pode fazer para aumentá-las, como se pode fazer para impulsionar ainda mais essas vendas. Ok? Passando então agora, vamos falar um pouquinho sobre o plano operacional, ou seja, de como a empresa deve trabalhar para aumentar a sua eficiência e corresponder de forma positiva aos anseios do mercado. Tá joia? Então, pessoal, o plano operacional, ele é a seção do seu plano de negócio que irá descrever o funcionamento do seu empreendimento, tá? Então, nele irá demonstrar os passos necessários para a venda do seu produto ou para a prestação dos serviços que a sua empresa oferece. Basicamente, então, a gente precisa levantar alguns questionamentos que precisam ser também respondidos, tá? E o principal deles: quanto eu consigo vender do meu produto ou do meu serviço em um determinado período? Isso é um dado, é um número bastante importante para que se faça aí previsões de vendas, né? Questão também de fluxo de caixa e assim por diante, certo? Então, você empreendedor, você empreendedora, né? Ou futuro empreendedor, empreendedora que está aí pensando em abrir o seu negócio ou montar um modelo de negócio, né, para oferecer para o mercado, precisa pensar em alguns pontos, tá joia? Então nós vamos levantá-los aqui. Primeiro deles, tempo demandado para a realização do processo de venda ou prestação de serviço. Ou seja, quanto tempo o meu produto demora, né, para sair do zero e chegar ao consumidor? Ou quanto tempo demora a prestação do meu serviço? Isso é muito importante para saber também a necessidade de giro ou a necessidade de caixa para manter o empreendimento nos primeiros momentos, nos primeiros dias, nos primeiros meses ou até mesmo nos primeiros anos. Por exemplo, se nós tivermos a produção, né, uma indústria que irá fabricar um produto de origem animal, por exemplo, uma empresa que produza embutidos, tá? Essa empresa ela vai ter que levar em conta o quê? O tempo de produção do seu serviço, mais o tempo de cura dos seus produtos, mais o tempo de maturação dos seus produtos para que eles cheguem no ponto de qualidade ideal para ser consumido, e aí somente após isso é que o produto vai para o mercado, né? Então muitas vezes há um período muito grande entre a produção e a comercialização. Depois que esse ciclo se completa uma vez e ele não é mais interrompido, então aí você sempre estará girando o seu produto. E aí essa preocupação ela diminui um pouco, tá? Ela nunca vai deixar de existir. Ela vai simplesmente diminuir um pouquinho, tá? Outro ponto que nós precisamos levantar: quantidade ou a qualificação dos meus colaboradores. Será que as pessoas que eu pretendo contratar, elas têm
habilidades e competências necessárias e suficientes para realizar os trabalhos com excelência? Se não, eu preciso encontrar essas pessoas ou promover treinamentos aos colaboradores que eu pretendo contratar ou que eu já tenha contratado. Tá joia? Questão de produtividade também e equipamentos necessários. Então, dentro do meu plano operacional, eu preciso contemplar, tá? Quais são os equipamentos que eu vou precisar utilizar, quais materiais são necessários para poder saber se o meu empreendimento, se eu terei caixa suficiente para adquirir esses materiais, adquirir esses equipamentos, os insumos básicos para dar aí o start, né? Para dar o início das operações do meu empreendimento. Tá joia? Outro ponto também a ser tratado, capacidade de distribuição e armazenamento. Extremamente importante, pessoal. Se a minha distribuição ela for uma distribuição muito eficiente, consequentemente eu posso reduzir aí a minha capacidade de armazenamento, dependendo do produto ou dependendo das condições do mercado. Em se falando de serviços, não há necessidade, porque a gente já sabe que o serviço ele é consumido ao mesmo tempo em que ele é produzido e entregue. Então não há como estocar um serviço. Tá joia? Então, a minha capacidade de distribuição e de armazenamento, ela também precisa ser dimensionada de acordo com aquilo que o mercado coloca diante do empreendimento. E também a disponibilidade de prazos dos fornecedores. Os meus fornecedores, eles são eficientes na entrega dos meus insumos? Eles me entregam de forma rápida? Ou há uma demora um pouco maior? Então, isso tudo preciso prever lá dentro do meu plano de negócios, na parte do plano operacional, que é como será dada né, toda a produção, né, como será feito todo o trabalho dentro desta empresa, dentro deste empreendimento em que se pretende introduzir no mercado. Tá joia? Então, adicionar também aí, dentro do nosso plano de produção, quais são os cargos e quais funcionários irão ocupá-los ou qual é o perfil mais adequado para cada um. A gente sabe que ter um bom time, termos uma boa equipe, faz toda a diferença no momento de produzir e vender ou no momento de prestar um serviço. Hoje em dia, como tudo é corrido, nós, consumidores, de forma geral, buscamos o quê? Excelência, em resumo, tá? Então, qualidade, preço e eficiência. Rapidez, agilidade, né? Nós, consumidores, queremos ser bem atendidos. Tá joia? Além disso, então, se você for abrir uma loja física, você deve incluir a disposição espacial do seu escritório ou loja, tá? O layout físico. Como é que vai ficar a disposição física da minha loja? Onde vão ficar os balcões, onde vai ficar o estoque, tá? Onde os produtos irão ser expostos. No caso de produção, o layout, né, ou a planta de produção, onde ficarão as máquinas, equipamentos, de que forma se dará o ciclo produtivo, né, aonde que o insumo entra, ele é transformado e ele é expedido para o consumo. Tá joia? Então, dentro do nosso plano operacional, em resumo, seriam esses os pontos que eu gostaria de destacar para vocês, tá? Falamos agora então sobre plano financeiro. Então, depois de analisar a questão do plano de marketing, de como colocar esse produto no mercado e fazer o cliente enxergar ou perceber o seu produto, e também depois da forma de definirmos como o trabalho será feito, nós precisamos atentar aí, então, para a questão das finanças. Então, o plano financeiro, ele também irá compor o nosso plano de negócio. Tá joia? Então, pessoal, o plano financeiro, como o professor já falou, ele faz parte do plano de negócios geral, tá? Então, nele, nós iremos colocar na ponta do lápis
tudo o que envolva dinheiro. Absolutamente tudo, pessoal, que envolve dinheiro tem que estar no papel. Centavo por centavo, para que não haja furo, para que não haja nenhuma surpresa negativa lá na frente, tá? Então, aonde é que o dinheiro vai ser gasto? Aonde o dinheiro vai ser investido? Tá joia? Qual é o capital de giro necessário para contemplar todas as ações desse empreendimento, né, tudo que foi planejado. E não preciso nem dizer o quanto é importante esse passo da abordagem financeira, tá? O planejamento financeiro de uma empresa. Então, para a gente escrever o plano financeiro, devemos pensar no custo de tudo o que já foi colocado no papel, tá? Desde a questão do marketing, desde a questão operacional, isso tudo precisa agora ser levado para o campo dos números, para o campo das finanças. Quanto isso irá custar? Quanto esse empreendimento custará para sair do papel? Tá ok? Então, o resultado disso tudo, apresentado aí em números, ele será o seu plano financeiro. Então, com ele, você terá uma noção do investimento total, certo? Do seu empreendimento. Então, esse investimento total dirá a você se você tem condições de iniciar esse negócio ou não. Isso não é relacionado com a questão de viabilidade, tá? Isso está somente ligado à questão de você tirar o seu empreendimento do papel. Saber o quanto de dinheiro você precisa para iniciar o seu negócio e sustentar o seu negócio, sustentar o seu empreendimento por um período até que ele comece a dar um retorno satisfatório dentro das previsões que você tenha feito, tá? Você empreendedor, então, precisa estar muito atento à questão financeira do empreendimento também. Pessoal, falando então aí em investimento, esse investimento ele precisa ser aí subdividido, eu diria que em 3 partes, tá? 3 principais partes. Investimentos fixos, que são os investimentos aí que você imobilizará, investimentos que você também terá periodicamente, tá? Isso precisa ser levado em conta, ok? Segundo ponto, os bens que você deverá comprar para que o seu negócio funcione de maneira adequada, né? Tais quais aí podemos citar equipamentos, máquinas, utensílios, móveis, materiais de escritório, né? Questão com documentação e assim por diante. Então isso também precisa ser levado em conta dentro do plano financeiro. O terceiro ponto, nós temos aqui o capital de giro, que nós já citamos antes também, né? Extremamente importante, porque você imagina uma situação, você tem o dinheiro, capital inicial aí, digamos, suficiente para abrir o seu empreendimento e colocar esse empreendimento operando. Mas não considera aí os primeiros meses ou até mesmo o primeiro ano de operação, onde que talvez você não consiga atingir os clientes que você queira, né? Pode ser que no primeiro mês, segundo, terceiro, o seu empreendimento trabalhe no vermelho, e isso é extremamente importante de ser levado em conta. Então, o capital de giro, pessoal, é aquele capital que eu vou usar para sustentar o meu empreendimento, digamos assim, em épocas difíceis. Podemos comparar agora essa época do Covid-19, né? Empresas que não têm um capital de giro, que não têm um caixa forte, são as primeiras empresas que fecharam. São as primeiras empresas que não tiveram condições de manter a sua operação funcionando. Tá certo? Então, o capital de giro, na verdade, ele vai ser levado em conta dentro do plano de marketing, aliás, dentro do plano financeiro, tá? Mas ele já deve vir sendo observado, digamos assim, desde o início
da constituição do seu plano de negócio. Porque no final, o empreendimento ele irá se resumir à disponibilidade de capital, certo? E também às questões pessoais, trabalhadores, colaboradores, né? Habilidades e competências para fazer com que o empreendimento dê certo. Tá joia? Mas então, não vamos nos estender demais, tá? Até porque, dentro do que a gente havia já comentado lá no início da aula da semana passada, o plano de negócios ele é algo que precisa ser feito com calma, né? Contemplando todas as particularidades do empreendimento, contemplando todas as vírgulas aí no mínimo detalhe, nos mínimos detalhes. Tá joia? Então, depois de elaborar o seu plano de negócio, contemplando, né, o plano de marketing, plano operacional e o plano financeiro, a gente precisa então, digamos assim, testar, né? De que forma nós iremos poder testar o nosso plano de negócios? Fazendo aí previsões de cenários futuros, uma análise de mercado de forma ampla, certo? Então a gente deve prever aí cenários positivos e cenários negativos. Cenários onde a empresa ela irá conseguir trabalhar bem, onde os consumidores terão dinheiro, terão vontade de consumir o seu produto e serviço, e também um cenário negativo, aonde a economia possa estar passando por períodos de crise, como é o caso agora, em que consumidores deixam de lado, por exemplo, de consumir produtos supérfluos, né? Essa indefinição do que irá acontecer no futuro, como por exemplo agora, amanhã a gente nunca sabe o que vai acontecer, devido à questão aí da pandemia, faz com que as pessoas retraiam o seu consumo, ou seja, elas irão consumir o básico, certo? Esperando sempre pelo pior. Então, uma empresa também deve se comportar dessa maneira, certo? Buscando fazer previsões de cenários aonde nós tenhamos um cenário positivo e aonde nós tenhamos um cenário negativo. E dentro desses dois extremos aí, cenário positivo e cenário negativo, montar estratégias, tá? E aí a gente já entra na questão aí do plano de ação, para que sejam levados então até o mercado o nosso produto da forma mais eficiente possível, sendo um cenário positivo ou um cenário negativo. O que a empresa fará se a economia estiver fluindo a contento, ou o que é que a empresa fará se a economia estiver estagnada ou em declínio. Tá? São questões que precisam ser levantadas, questões que precisam ser estudadas e que devem já estar previstas dentro de um plano de ação. Tá joia? Lembrando sempre que também precisamos ter um plano B. Né? Seguro morreu de velho, então, se por um lado as coisas não derem certo, nós temos que buscar um outro caminho para tentar fazer com que o empreendimento siga se desenvolvendo, para que o empreendimento siga crescendo. Tá ok? Então, esta foi a nossa aula de hoje. Agradeço mais uma vez imensamente a presença de todos vocês, a atenção de vocês é muito importante, né, nessa transmissão de conhecimento. Então, nós estaremos agora disponíveis no chat para responder aí quaisquer perguntas ou questionamentos que vocês tenham. Tá ok? Muito obrigado então e até a nossa próxima aula. Até mais.